Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube, com o mesmo nome, Grãozinhos no Caminho. Mais uma quinta-feira, estamos aqui no nosso compromisso diário, na nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, né? Trazendo para nós aí um pouco de aprendizado, um pouco, né, do que os Espíritos trouxeram para Kardec repassar para nós, né? Leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 17, Sede Perfeitos, Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes. Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Muito bem. E qual semente nós somos? Em qual terra nós estamos produzindo? Em que lugar nós estamos produzindo os nossos frutos? Nós somos as sementes caídas ao longo do caminho, né? Que a gente recebe a palavra com alegria, recebe com força, né? Mas que a gente, a partir da primeira contrariedade que a gente tem, a gente fraqueja. A gente como que eu falo aqui? A gente perde, né? A gente perde a fé. A gente não acredita.
a partir da primeira contrariedade que a gente tem, a gente põe em dúvida tudo aquilo que a gente recebeu, tudo aquilo que o Evangelho traz para a gente, né? Que os Espíritos trazem para a gente, é jogado fora, é perdido. Por quê? Porque a nossa fé é pequena, né? Então, aqui ele está falando, ó, eu vou fazer assim: aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, né, e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Quer dizer, ele não tem fé naquilo que ele ouve, naquilo que ele recebeu. Então, quando vem as dúvidas, que vêm as contradições, as perseguições por causa da palavra, ele muda de opinião. Ele muda de opinião. Ele não tem firmeza naquilo que ele escutou, naquilo que ele acredita, né? Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida a terra, a matéria toma conta de tudo de novo, e ali não frutifica nada. Ali não frutifica nada, porque ele dá mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, né? Agora, aquele que recebe a palavra numa boa terra, que ele está preparado, que ele confia, que ele tem fé, e que, apesar de tudo o que possa acontecer ao seu redor para prejudicá-lo, ele permanece firme naquela fé, naquele amor, tem a confiança em si mesmo e a confiança no Pai e nos Espíritos que vêm instruí-lo. Esse vai frutificar, porque ele tem raízes fortes. A sua fé é superior àquilo que ele passa na terra de provação. Esse tem condições de reproduzir o que disse, o que ouviu, e de dar exemplos na prática daquilo tudo que ele ouve e daquilo tudo que ele fala. Ele é exemplo. Ele é a semente que caiu na boa terra e que produziu, porque tinha raízes fortes, tinha fé, tinha amor no coração e tinha confiança. Esse vai produzir, né? Cada um interpreta as palavras do Evangelho de uma maneira diferente, né? Agora, todos nós temos a mesma oportunidade, porque todos nós ouvimos a palavra, todos nós recebemos a palavra, né? Agora resta a nós sabermos se estamos sendo plantados numa terra boa, no meio das no meio das pedras, dos espinhos, ao longo do caminho. Nós é que temos que encontrar o solo que vai dar fecundidade à nossa semente. Porque não adianta eu receber e não produzir nada daquilo que eu recebi. Então vamos procurar ver que tipo de semente nós estamos sendo e o solo em que nós estamos plantando essa semente. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 263 do capítulo 6 da Vida Espírita. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte, referente à questão 262, né? Que a escolher a existência que vai ter, a prova que vai ter para a próxima reencarnação. Não, muitos acreditam na eternidade das penas e, como já se disse, é um castigo. Então, o espírito, após o desencarne, ele vai ficar um tempo na erraticidade, né? E durante esse tempo ele vai aprender, ele vai refletir, ele vai aprender coisas, né? Mais coisas, vai refletir sobre as suas existências anteriores e ver, né? Junto à equipe
espiritual responsável pela reencarnação, as novas provas que deverá passar, ou as mesmas provas, porque às vezes não deu conta de passar. Então, não é imediatamente após o desencarne que o espírito já vai escolher a próxima vida, a próxima prova, né? A próxima existência, onde ele irá passar a próxima existência. Ele vai ter que refletir um pouquinho, e durante esse momento de reflexão ele vai sofrer um pouquinho, se for o caso, né? Por conta do remorso, por conta do arrependimento, de não ter sabido aproveitar, né, a reencarnação que teve, e vai querer reparar logo, né, o erro, né, que deixou passar a oportunidade de consertar. Então é isso. Uma ótima quinta-feira para todos nós, com muita luz, com muita paz, muita sabedoria, muito equilíbrio, saúde e trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Eu peço ao pessoal que viu o vídeo aí hoje que compartilhe, né? Que dê seu like, que é importante, né? É importante para o canal esse like aí, tá, gente? É importante. E que se inscreva, faça sua inscrição, clique no sininho para receber as nossas notificações, né, das publicações, e vamos lá, vamos compartilhar o bem, né? A gente está aqui tentando fazer um trabalho de formiguinha, né? Mas já tem mais de 2 anos que a gente está aí, e se Deus quiser a gente vai continuar com a ajuda de vocês também. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.